Muito bem, essa é a trilha das eleições, marca da Bandeirantes, eleições 2026, no final de 2025, nós começamos aqui no Bandeirantes Acontece, uma série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado. Não são candidatos, são pré-candidatos, são nomes que estão sendo aventados. Há aí um clima de organização interna dos partidos. Hoje, é bem verdade, há mais interesse dentro dos partidos políticos, das militâncias partidárias, do que necessariamente a atenção da sociedade para esse assunto, mas o público do Bandeirantes Acontece é um público muito ligado em política, gosta de discutir o assunto e achamos que é a oportunidade de conhecer alguns dos nomes que começam a surgir no cenário, nomes relevantes. Já entrevistamos Edgar Preto, do PT, Gabriel Souza, do MDB, Luciano Zucco, do PL, o Hernani Polo hoje é o nosso convidado e nós prosseguimos aqui com essa série de entrevistas que redundam no início de uma cobertura ampla que teremos ao longo dos próximos meses na Rádio Bandeirantes. Essa entrevista vai ter em torno de 25 minutos. Não é um tempo rigorosamente preciso, porque nós não estamos sobre a lei eleitoral. Então, se eventualmente for um pouco menor, um pouco maior, né, isso vai depender também do tamanho das respostas do nosso convidado. Hernani Polo está aqui conosco, é o pré-candidato do PP, um dos. Bem-vindo, é um prazer recebê-lo, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde, Macalossi, boa tarde a todos que nos acompanham. Muito bem. O senhor que sai do governo do estado, volta para sua atividade na Assembleia Legislativa, o senhor acha que, como secretário de Desenvolvimento Econômico do estado, conseguiu projetar o nome a ponto de ele ser competitivo numa eleição? A cada missão que você desempenha, a cada função pública que a gente ocupa, você sempre vai buscando adquirir experiência, conhecimento. Foi assim quando estive como secretário da Agricultura no governo Sartori, na presidência da Assembleia Legislativa também, muito aprendizado político, e agora não foi diferente nesses 3 anos como secretário de Desenvolvimento Econômico da gestão Eduardo Leite e Gabriel Souza, pelo trabalho e pelas conexões que construímos e pelos resultados que conseguimos apresentar ao Rio Grande do Sul com investimentos, o plano de desenvolvimento, a Invest RS, muitas entregas que deixarão um legado para o futuro do nosso estado, e isso, sem dúvida, criou, né, uma grande conexão, um relacionamento muito amplo que hoje me faz e me coloca numa posição, e tomei essa decisão, me sinto pronto, né, para que possamos juntos estruturar e construir essa pré-candidatura a governador do estado. Só para ressaltar aqui, antes da próxima pergunta, o nosso quarto entrevistado foi o Marcelo Maranata, do PSDB, que é o atual prefeito de Canoas. E acabou dando Guaíba. um branco aqui. De Guaíba, veja só, né? Acabou dando um branco aqui, eu acabei esquecendo de mencioná-lo. Vamos prosseguir. O governo tem 2 pré-candidatos, o senhor e Gabriel Souza. Bom, como é que os senhores se distinguem? Bem, nós... Tem uma distinção de perfil, de conduta, de visão? É possível dizer que são 2 correntes dentro do governo? Como é que funciona isso? Na verdade, eu me coloco, e sempre deixei muito claro isso, que a minha predisposição para construir essa pré-candidatura a governador do estado tem um propósito muito claro de nós darmos continuidade à agenda, ao projeto, claro que com um novo impulso, com uma nova dinâmica, com um novo jeito de governar, mas o Progressistas tem legitimidade para buscar construir esse espaço. Afinal de contas, nesses últimos 12 anos, nós participamos de todas as gestões, ajudando, apoiando as reformas, o equilíbrio das contas públicas, e isso faz com que o Progressistas, pela capilaridade que tem, pelo número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, busque protagonizar por tudo que ajudou a construir nesses últimos anos, através da nossa bancada na Assembleia Legislativa, pelo líder do governo, o deputado Frederico Antunes, e por tudo que o Estado avançou e evoluiu. Então, nós estamos prontos para buscar esse espaço e, aliás, o próprio
vice-governador, que é um pré-candidato a governador também, deixou muito claro em conversas que teve com o nosso presidente Kovács Filho, que também é pré-candidato, de que os nomes vão trabalhando e quem tiver uma melhor condição, uma melhor performance, pode liderar esse projeto. Então, é nesse caminho que nós estamos trilhando. Mas isso foi encarado como normal dentro do governo, quando o senhor lançou a sua pré-candidatura, mesmo o Gabriel Souza tendo lançado a dele. Sim, exatamente. Nós manifestamos isso ao governador Eduardo Leite, ao próprio vice-governador Gabriel, quando eu tomei a decisão de antecipar a minha saída para poder me dedicar mais à construção dessa pré-candidatura, porque estando na secretaria, a demanda, o volume de trabalho, enfim, é muito grande e você acaba focando, e eu sempre, quando desempenhei funções públicas, me dediquei, né, com o foco específico àquilo que eu estava exercendo no momento. E por isso que eu tomei essa decisão de antecipar a minha saída para poder, a partir de agora, e já comecei hoje pela manhã com reuniões, estive com o presidente Bon lá na FEComércio, agora logo mais vou a Charqueadas, uma reunião na região carbonífera e no Vale do Rio Pardo, para poder agora trabalhar mais de forma dedicada aí à estruturação da nossa pré-candidatura. Qual é o seu ativo como pré-candidato na sua operação? Olha, a experiência que eu adquiri ao longo da vida pública, nos cargos e funções, especialmente no executivo, me trouxeram muito aprendizado, muito conhecimento, muita capacidade de fazer gestão pública. Eu entendo que o gestor ele tem que unir, né, e não dividir, e isso me dá uma condição. Conheço o Rio Grande do Sul, todos os municípios, já tive a oportunidade de estar presente, então esse conhecimento, essa experiência e essa vivência me dá essa condição de poder fazer esse movimento com muita responsabilidade do tamanho que esse movimento, que esse projeto exige, e vamos fazer isso construindo um caminho, como sempre fiz, com muita simplicidade, com muita objetividade, com muita franqueza, buscando exatamente alternativas que possam fazer com que o Estado avance mais, construa um futuro cada vez melhor aí aos gaúchos e gaúchas. Para pleitear um cargo no Executivo, uma das condições fundamentais é ser conhecido. O senhor foi muito prestigiado aí no último ato da sua gestão à frente da Secretaria, mas ser conhecido no meio político, no meio empresarial é uma coisa, ser conhecido pela população em geral é outra. O senhor acha que o senhor ainda é muito desconhecido? O senhor acha que ao longo do ano é possível constituir um nome com capilaridade eleitoral? Usando como base, talvez, até a estrutura do PP no interior? Eu acredito que sim, né? Eu tenho um conhecimento e um relacionamento muito amplo no interior do Estado. É natural que é um desafio você se tornar conhecido na grande massa eleitoral, mas ainda há um tempo relativamente longo até as eleições. Nós estamos iniciando o ano eleitoral agora e por isso que eu tomei a decisão também de antecipar a minha saída para poder me dedicar de forma mais exclusiva a fazer movimentos. Eu entendo de que uma candidatura a governador, além do apoio partidário, que é muito importante, ela precisa ter aderência com setores da sociedade e isso vai tornando o nome mais conhecido para mostrar competitividade eleitoral, e eu acredito que no curso, no andar, nós vamos poder estruturar de forma muito positiva a nossa pré-candidatura a governador. O senhor tem uma agenda política, me parece, pessoal, me corrija se eu estiver enganado na minha leitura, mas o senhor tem uma visão política desenvolvimentista no sentido de o setor produtivo ser prioritário, de ter uma dinâmica de economia voltada para a produção, e isso está aferrado a uma cultura aqui no Estado que é muito forte. E que tem uma identificação política inequivocadamente à direita. Como é que o senhor vê hoje o seu posicionamento em relação a possíveis adversários? Como é que o senhor se identifica e quais são os eleitorados aos quais o senhor tem um maior nível de diálogo? O senhor é um homem de centro-direita, de direita? Qual é a proposta de agenda que o senhor teria caso venha a ser candidato de fato? A minha vida ela sempre foi muito ligada ao campo. Eu sou do interior, né, e me identifico muito com o campo. E eu tenho um posicionamento em toda a minha trajetória, não é de agora, né, desde quando fui vereador e por onde passei, um posicionamento de centro-direita, mas com equilíbrio, com diálogo. Tem uma característica, uma capacidade, né, de diálogo que também me ajudou muito nas funções públicas que ocupei, né, seja no Executivo, nas secretarias da Agricultura, do Desenvolvimento Econômico, bem como na presidência da Assembleia. Eu entendo de que esse é um modelo importante e necessário para o Executivo.
que exige exatamente uma coragem, um posicionamento firme, e eu sempre mantive uma coerência nas minhas posições, nas funções públicas que eu ocupei, e eu tenho convicção de que há um espaço. Hoje nós estamos vivenciando, e aí o cenário nacional também propicia isso, uma polarização, uma radicalização muito grande, mas eu acredito que o Rio Grande do Sul, né, ele precisa de uma gestão com equilíbrio, com união e não com extremos. Esse é o meu entendimento, é a minha visão, porque o executivo ele tem que ter a capacidade de unir e não de dividir, né? E essa é a minha característica e por isso que eu sempre mantive uma postura muito clara. Nós vivenciamos hoje... O senhor acha que o Estado está à mercê do radicalismo? Eu entendo que sim, né? Em que pese conversando com muitas pessoas... Ainda que tenha elegido 2 governadores centristas, né? Exato. No caso Sartori e mas Eduardo Leite. Eu diria assim que muitas pessoas estão, né, já chegando num limite com essa radicalização, porque as posições mais radicais, elas até funcionam para o legislativo. Você se aferra a um eleitorado, se vincula a uma pauta... Na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no próprio Senado, você tem posições mais radicalizadas porque você atua para o teu nicho eleitoral, para o setor que você defende. Agora, o perfil de quem busca um espaço no Executivo, ele tem que ser conciliador. Isso não significa não ter posição, pelo contrário. Você tem que ter posicionamento firme, clareza nas decisões. Como eu disse, sempre fui centro-direita, a minha história demonstra claramente isso, mas com uma capacidade de diálogo, porque o executivo é eleito por uma maioria, mas tem que governar para toda a sociedade. Sim. E isso requer exatamente essa capacidade de diálogo, de sentar muitas vezes com quem você não concorda, com quem você tem posições divergentes, e esse é o perfil que me fez, nas funções que eu ocupei também, ter uma projeção e um trabalho com resultados muito concretos, que eu aproveito aqui para agradecer ontem o número expressivo de lideranças políticas e empresariais que estiveram lá no Palácio Piratini, junto com a presença do governador Eduardo Leite, na prestação de contas que fizemos. Então, me sinto muito motivado para esse novo desafio aí na nossa vida pública. O senhor acha que se o PP lhe confirmar como candidato e o MDB reavaliar a posição em relação ao Gabriel Souza, o que não está descartado, mesmo ele tendo sido basicamente defendido por a unanimidade do MDB, numa convenção que tinha ali lideranças das mais variadas. O senhor acredita que o senhor consegue juntar essa aliança que governa hoje o Estado? Olha, isso vai depender do andamento, dos próximos passos. Nós estamos dando o primeiro passo, é uma longa caminhada e estamos nos estruturando da melhor forma possível, inclusive na coordenação dessa nossa pré-campanha. O Otomar Vivian, ex-presidente da Assembleia, ocupou diversas secretarias no Estado, um homem experiente, está nos ajudando e nós vamos trazer pessoas para que possamos apresentar uma proposta concreta e vai depender do andamento, dos próximos passos. Eu entendo de que as decisões nacionais, por isso que nós estamos nos manifestando de forma contrária à realização desta reunião do dia 20, marcada pelo presidente Kovács Filho, para decidir nome, coligações, porque as decisões nacionais que acontecerão até o mês de março, das candidaturas à presidência da República, poderão ter algum tipo de inflexão ou terão algum tipo de influência nas candidaturas regionais dos estados. E eu tenho convicção de que essa caminhada pelas manifestações, aliás, o que me levou a colocar o meu nome à disposição para uma candidatura, uma pré-candidatura a governador, foram as manifestações de lideranças do Progressistas, lideranças empresariais, e eu acredito que nós temos um espaço, porque a eleição ainda está aberta, um espaço importante para construir e consolidar a nossa pré-candidatura. Deixa eu ver se eu entendi. Obviamente, o senhor tem toda a legitimidade, deputado, homem com carreira política consolidada, secretário, que me parece teve ali uma avaliação muito positiva do setor empresarial, mas a sua candidatura também parece reflexo, ou sua pré-candidatura parece reflexo de uma insurgência contra o que seria uma imposição de convenção feita pelo presidente da legenda do PP. Nós estamos, desde o ano passado, no mês de julho, agosto do ano passado, eu já me coloquei à disposição com o meu nome para uma candidatura, uma pré-candidatura a governador do estado. E de lá,
nós começamos a trabalhar, mas claro que não com toda a dedicação, em função de estar ainda na secretaria, por isso que eu antecipei a minha saída, para poder ter uma dedicação mais exclusiva nessa construção interna. Né? É legítimo, o presidente colocou o seu nome, há um anseio muito grande da base do Progressistas, pelo tamanho do nosso partido, de que possamos ter candidato próprio a governador do estado, claro, buscando composições, sempre com esse compromisso de nós darmos continuidade a essa agenda que melhorou o estado nesses últimos anos. Claro que ainda nós temos muita coisa a ser feita, muitos problemas, muitos desafios o estado tem, até porque nós estamos enfrentando problemas estruturais, né, que vêm de décadas, e a gente precisa seguir esse mesmo caminho, melhorando, aprimorando, enfrentando e fazendo aquilo que ainda precisa ser feito para construir um estado melhor. O PP vai rachado para essa convenção do dia 20, então? Pois então, nós estamos ainda na expectativa de que haja uma postergação dessa decisão. Que o Covatti recue. É o apelo de muitas lideranças, de vários deputados, né, que essa reunião não teve a concordância, não teve uma deliberação. Nós temos um grupo que foi criado, que trata das eleições 2026, um grupo formado pelos deputados estaduais, deputados federais e pelo senador Heinz. Não teve deliberação. Os deputados, os colegas entendem que essa reunião marcada para o dia 20 de janeiro, num período que tem dificuldade de muitas pessoas participar, e ainda pelas indefinições que nós temos no cenário nacional, e por estarmos apenas no início do ano eleitoral, essa decisão, ela... Você acha que ele está sendo assodado? Eu entendo que sim, nós estamos fazendo apelos, né, para que isso se postergue mais, né, que se adie e que se faça além, né, uma decisão mais ampliada. Além do diretório estadual, nós temos presidentes municipais, delegados em cada município, a convenção estadual, nós temos entre prefeitos e vice-prefeitos mais de 300 líderes espalhados pelo Rio Grande do Sul, mais de 1.300 vereadores, que nós possamos fazer uma discussão mais ampliada com a base progressista, e essa é a expectativa. O senhor entende que esse partido que o senhor descreve, e é um partido gigantesco no estado, né? É um partido tradicionalíssimo no interior. Muito forte. Nas últimas eleições, ele tem sempre se mantido com o maior número de prefeitos e vereadores. Tem uma estabilidade, inclusive em média de crescimento. Partido que tem uma característica municipalista muito forte. E exatamente por isso que eu insisto nos questionamentos em relação à integridade, digamos, do posicionamento da legenda, independente das discordâncias que existam pontualmente. Mas eu lembro de um MDB fraturado em relação à convenção anterior, né, que resultou na indicação do Gabriel Souza como vice do Eduardo Leite. E essas feridas foram sanadas ao longo de 4 anos, não foi um período curto, foi ao longo de 4 anos. E eu me pergunto, e faço essa pergunta para o senhor como integrante do PP, filiado histórico, há esse risco de o PP ser o MDB dessa eleição? Olha, nós estamos trabalhando muito pela unidade partidária. Um partido do tamanho do Progressistas, o MDB, que também é um partido grande, são partidos que não podem ser tomadas decisões de forma unilateral. São partidos que têm muitas lideranças, que têm visões diferentes. Então você tem que construir consensos respeitando a maioria. E por isso que nós estamos nos posicionando contrário a essa realização dessa reunião agora na semana que vem, no dia 20, que se dê mais tempo. Eu estou a partir de hoje me dedicando à pré-candidatura a governador. Estamos falando em 8 dias até uma decisão de escolha de nomes, de coligações, de permanência ou não no governo do estado. Nós temos muitos quadros. Essa sua posição de contrariedade à convenção no dia 20, não é uma convenção, mas a convenção no dia 20, ela é endossada por esses quadros, pela maior parte dessas lideranças que o senhor mencionou? Sim, exatamente. Manifestaram já internamente nos grupos contrariedade a essa decisão, né, o partido, e aí nós estamos conversando também com muitas lideranças, com prefeitos, né, de que é necessário um prazo maior. Nós temos que discutir mais, debater mais, até porque a indefinição do próprio cenário nacional e como a eleição está aberta, qualquer definição precipitada agora pode ser um erro estratégico. E o senhor tem alguma pista de porquê dessa pressa? O que nós precisamos é reiterar aí a nossa disposição do Progressista de ter candidato a governador. Acho que isso é legítimo, né? O partido tem essa né, vontade, esse desejo, e nós vamos trabalhar para que esse prazo seja ampliado, que isso não aconteça em nome da unidade partidária. O senhor tem alguma pista de porquê dessa pressa? Olha, eu não conseguimos identificar o motivo, a razão.
de fazer essa reunião agora, nesse momento, né, quando a maioria dos partidos, alguns já têm algumas definições mais claras, mas ainda o cenário político ele está aberto e por isso que nós defendemos um prazo mais ampliado e isso é, sem dúvida, muito importante para o fortalecimento do projeto do Progressistas de buscar aí voltar a governar o Rio Grande do Sul. Se a convenção for mantida dia 20, o senhor participa? Olha, nós vamos conversar porque nós temos um grupo de lideranças que estamos dialogando, né, que tem essa conexão, que tem esse entendimento, que tem esse alinhamento conosco. Porque não participar seria uma sinalização e tanto, né? Faremos aí um debate, uma discussão, vamos conversar nos próximos dias qual será e ainda na expectativa de que essa reunião possa ser postergada lá para a primeira quinzena de março, enfim, né, o prazo, as convenções, o que define, o que homologa as candidaturas são as convenções lá no mês de junho, julho, lá no período pré-eleitoral, lá, né, muito próximo da eleição, que são as convenções que homologam os nomes. Então, qualquer definição agora também ela não tem uma validade legal, é um indicativo. Por isso que defendemos aí um prazo maior, fazer um amplo debate com a base, com as nossas lideranças nos municípios, nas regiões do estado e buscarmos juntos encontrar o melhor caminho, porque, volto a dizer, uma candidatura, além do apoio partidário, ela tem que ter, ou deve ter, ou para ter uma melhor performance eleitoral, aderência, conexão com setores da sociedade. Hoje, em torno de mais de 95% dos eleitores não têm filiação partidária. Então, você tem que também discutir o perfil do candidato, a experiência, a aderência que ele tem, o histórico e acertar a estratégia de campanha também. Isso é muito importante, a mensagem que você vai passar ao eleitor, que isso, sem dúvida, faz uma grande diferença no resultado do pleito. Para quem olha de fora, meu caso, jornalista que analisa política, chama a atenção que existam distinções dentro de um partido do tamanho do PP e que, em parte, eu acho que podem ser classificadas da seguinte forma. Uma parte que é ou a candidatura própria ou a composição com o mantenimento da aliança atual que governa o Estado, seja para cabeça de chapa, seja para vice, mas numa composição. E uma outra parte que parece querer uma aliança com a oposição à direita. Como é que o partido se posiciona, considerando que ele foi parte fundamental da atual administração? Bom, dentro do partido e um partido... Eu acho muito extravagante que uma parte do partido queira se aliar à oposição a um governo do qual o partido faz parte. Hoje o que nós acompanhamos, Macalossi, é um debate muitas vezes focado em cima somente do ponto, ou focado de forma muito intensa no ponto ideológico, que eu compreendo, respeito quem pensa assim. Como eu disse, eu tenho uma posição ideológica de centro-direita. Mas tão importante quanto a ideologia, o mais importante são as entregas. O que a gestão pública precisa ter muita clareza são as entregas que você faz à população. Um governo precisa ter o foco em resultados, em melhorar a vida das pessoas, em melhorar a segurança pública, a infraestrutura, a educação, a saúde. Nós temos muitos desafios e é natural, dentro do partido, o tamanho que tem uma ala que defende um posicionamento mais à direita. Eu sempre, na minha vida pública, tive muita coerência e lealdade nas minhas funções que desempenhei. Eu entendo que esse é o caminho. Se você faz parte, você ajuda, você participa de um projeto, é legítimo que você busque liderar, né, esse projeto, mas com coerência. E esse é o meu posicionamento que eu tenho deixado muito claro, e isso não significa continuar por continuar. É dar sequência à agenda, né, com disciplina fiscal, avançando e melhorando, enfrentando aquilo que precisa ser feito e com um novo impulso, com um novo jeito, com uma nova forma, como eu sempre procurei fazer, nós, na Secretaria de Agricultura e do Desenvolvimento Econômico, fazer uma gestão aberta, envolvendo as entidades, envolvendo o setor empresarial. A minha cabeça, né, pela minha formação como agricultor que sou, é muito voltada a resultados, né? Quando chega uma demanda, você tem que se empenhar, se dedicar, se esforçar para que aquela demanda, aquela necessidade que vai melhorar a condição de um setor econômico, seja ele qual for, possa ser atendida, e sempre foi esse o caminho e
e o foco do nosso trabalho nas funções, especialmente no executivo que nós desempenhamos. Eu estou conversando com Hernani Polo, deputado estadual, ex-presidente da Assembleia Legislativa, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, pré-candidato ao PP, pelo PP ao governo do estado na eleição de 2026. Eu gostaria de lhe perguntar, já que nós estamos chegando no final da entrevista, qual é a sua visão em termos de agenda para o estado para um próximo governo? Porque o governador Eduardo Leite trabalhou arduamente numa agenda reformista. Eu acho que ele teve um sucesso inequívoco ao aprovar textos dificílimos, principalmente na primeira parte do seu mandato, e realizar privatizações, algumas delas até que geraram discussão, e eu acho que a questão dos pedágios é inequívoca. Considerando que isso foi vencido, ou está sendo vencido, o que sobra para um próximo governo? Bem, você coloca de forma muito assertiva essa jornada que foi feita nesses últimos anos, organizando, olhando para dentro e reestruturando o Estado, começando pelas contas públicas, o que é muito importante. Quando você tem um Estado bem organizado, o governador tem dito que quem cuida das contas consegue cuidar melhor das pessoas, porque você consegue fazer investimentos, e é inegável o avanço que nós estamos tendo na segurança pública e outras áreas, né, mas cito a segurança pública, a saúde também. É claro que sempre há coisas novas, demandas que precisam serem ainda enfrentadas, você não consegue resolver tudo, mas nós avançamos significativamente, e nesses últimos anos as reformas, e muitas delas que começaram lá no governo José Ivo Sartori, tiveram continuidade no primeiro governo Eduardo Leite com Ranulfo, e agora muitas também são, né, especialmente nas privatizações e concessões nessa gestão do governador Eduardo Leite. Eu entendo que o próximo governo, além de manter a disciplina fiscal, né, de ficar cuidando das contas, melhorando e aprimorando o serviço público, as entregas, é focar no empreendedorismo, no ambiente de negócios. Né? Acho que nós temos ainda um espaço para avançar na desburocratização, simplificação. Se deu passos importantes, mas ainda há, principalmente com a tecnologia, trazendo mais tecnologia para dentro dos processos, segurança jurídica, melhorar esse ambiente de negócios. Né? Uma outra área que é fundamental impulsionarmos cada vez mais é a educação. O Estado vem aumentando significativamente as escolas de ensino médio em tempo integral, saímos de 1% para 30%, mas temos que deixar uma meta muito clara de chegar a 100% no futuro, com escolas em tempo integral. A educação é fundamental para termos uma melhor qualidade na formação dos nossos jovens, adolescentes, para que sejam melhores preparados para o mercado de trabalho. E a inovação, nós temos uma fortaleza muito forte aqui no Rio Grande do Sul, né, na área de inovação, de tecnologia, pelos parques tecnológicos, e uma outra área que eu considero fundamental, que nós temos aí um grande espaço, são as energias renováveis, Macalossi. Né? Há um debate no mundo todo sobre a transição energética, e o Rio Grande do Sul tem essa capacidade, né, de produção de energias renováveis muito forte, de biocombustíveis, que também é muito importante, inclusive transformando a nossa matéria-prima, os grãos, em biocombustível, em biodiesel, em etanol. Então nós temos aí eu tenho muita clareza de que o próximo governo, né, além do cuidado com as contas, de fazer bem feito o trabalho, a gestão, é impulsionar o crescimento, valorizar o empreendedorismo. Nós temos uma vocação empreendedora aqui no Estado muito forte, admirável, e nós criarmos as melhores condições para que os empreendedores aqui do nosso Estado possam crescer cada vez mais, fazer investimentos, ampliar os seus negócios, né, e isso se faz com um ambiente melhor e com melhor segurança pública, infraestrutura, saúde, educação, né, cuidando bem dessas áreas e impulsionando aí esses setores da nossa economia que são fundamentais, e que certamente esses investimentos mesmo que nós conseguimos atrair, como a CMPC, a Aeromote, um complexo aeroportuário, isso vão deixar legados para o futuro, inclusive com mão de obra, atraindo mão de obra. Né? O Rio Grande do Sul perdeu pessoas nessas últimas décadas, e temos que reverter isso, e para que possamos fazer essa reversão, investimentos como de data centers, esse complexo aeroportuário que vai trazer uma escola do ITA aqui para formar técnicos, pilotos,
vai ser, sem dúvida, muito importante, gerando oportunidades de trabalho, e isso vai fazer um diferencial para o futuro do nosso Estado. Hernani Polo, deputado estadual, ex-presidente da Assembleia e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, obrigado pela participação aqui no Bandeirantes Acontece, na sua série de entrevistas. Adiante, uma vez confirmada a candidatura, a gente voltará a abordar daí mais especificamente plano de governo, que eu acho que é fundamental para a população. Aqui nós tivemos mais uma espécie de aperitivo do que esperar e no aguardo aí da decisão do partido em relação ao dia 20. Perfeito. Obrigado. Muito obrigado, Macalossi. Agradeço aí o espaço, a oportunidade, e também de forma muito respeitosa a todos os nomes que estão se colocando à disposição. Queremos nos inserir nesse debate de forma muito propositiva. A vida pública vai nos ensinando que chega um determinado momento que você tem que muitas vezes olhar menos para a pretensão pessoal, partidária, e mais pelo interesse coletivo do Rio Grande do Sul, da população gaúcha, e é por esse olhar, com esse foco, com esse propósito que eu me coloco aí como pré-candidato ao governo do Estado. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito bem, conversamos com o Hernani Polo, nós vamos fazer intervalo e voltamos na sequência. Pioneirismo e inovação.